boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão de informação do programa Digital Product Management. O meu nome é Andreia Hidalgo e faço parte da equipa dos programas de inscrição aberta da formação de executivos da Católica Lisbon. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas, como já disse, e dizer-vos que este programa resulta de uma parceria entre a Católica Lisbon, na formação de executivos, o Técnico Mais, no âmbito da formação avançada, e a Productized. Esta sessão vai ser dinamizada por dois dos diretores de programa, neste caso o professor André Marquet e o professor Miguel Mira da Silva. O professor André Marquet na qualidade de representante da Productized e o professor Miguel Mira da Silva na qualidade de professor do Técnico Mais. Portanto, o curso de Digital Product Management é um programa que nasceu em 2020, em plena pandemia, em que foram identificadas algumas necessidades a este nível, e como tal, começámos a nossa primeira edição em 2020 e felizmente vamos agora, em maio, no dia 2, iniciar a 6ª edição, e é com muito orgulho que dizemos que tem sido um sucesso estas 5 edições, cada vez com mais participantes em cada uma das edições e sempre com um feedback muito positivo, e portanto desde já também não posso deixar de agradecer às pessoas que desenvolvem este programa, à direção do programa, ao André Marquet, ao Miguel Mira da Silva, ao André Albuquerque, que fazem de facto aqui um trabalho fantástico para que de edição para edição sejam feitos os ajustamentos que são necessários em função do feedback que nos vai sendo dado. O objetivo desta sessão é então darmos a conhecer um pouco melhor o programa, para quem ainda não o conhece, e portanto a sessão vai dividir-se aqui mais ou menos em duas partes. Portanto, numa primeira parte, os diretores de programa vão fazer uma breve apresentação daquilo em que consiste o programa, e temos depois um espaço para perguntas e respostas. A este respeito, dizer-vos que as perguntas, as dúvidas, as questões que tiverem devem ser colocadas no espaço que tem cá em baixo Q&A e não no chat. Portanto, podem ir escrevendo todas as questões que tiverem e à medida que for sendo oportuno, ou o André, ou o Miguel, ou eu, mediante o tipo de pergunta que for sendo feita, vamos respondendo. Em relação a esta edição que vai começar em maio, posso adiantar desde já que vai ter início no dia 2 de maio. O programa decorre às terças e sextas-feiras ao final da tarde, entre as 18 e as 21 horas, e as candidaturas decorrem até ao dia 26 de abril, sendo que também é justo dizer-vos que estamos aqui já numa fase em que o número de vagas é já bastante reduzido. Portanto, nós em cada edição apenas conseguimos acomodar 25 pessoas, no sentido de o programa pedagogicamente fazer sentido. E, portanto, nós estamos aqui muito perto já do número limite de vagas, ainda existem algumas vagas disponíveis, mas gostaria também de deixar esta nota. Todas as questões que depois possam ter relacionadas mais especificamente com calendários e por aí fora, também disponho dos meus contactos e eu poderei depois mais personalizadamente e individualmente fazer esse esclarecimento. Sem mais demoras, vou então aqui passar a palavra ao professor André Marquet, que vai então dar continuidade a esta sessão e mais uma vez muito obrigada pela presença de todos. Obrigado Andreia, obrigado pela passagem aqui do testemunho, espero que me estejam a ouvir bem. Eu vou fazer aqui uma curta apresentação do programa, portanto vamos falar um bocadinho do que é esta parceria e porque é que escolhemos uma universidade para fazer o programa primariamente em 2020, quando começámos com a Católica, e a partir de 2022 também com o Técnico Mais. Falar da Productized Conference, que está neste momento na calha para decorrer em outubro deste ano, e depois falávamos um pouco do mercado de trabalho para o Product Manager, quem é que pode beneficiar deste programa, quais são as empresas que beneficiam mais de equipas de Product Management, e fechávamos com questões mais objetivas ligadas ao calendário da formação,
e também à experiência da faculdade, que no fundo vai acompanhar os alunos nesta experiência formativa. Nós vamos guardar cerca de 10 minutos para as perguntas e respostas no final e devemos terminar pelo 12h45. Portanto, este curso, de facto, é um curso remoto de 9 semanas, o que significa que é um curso que é dado essencialmente desta forma, que nós estamos a fazer aqui hoje. Portanto, é um curso dado em Zoom, mas que permite aos alunos, durante as semanas, participarem com diversos mecanismos, seja por visionamento das aulas a posteriori, seja através de uma plataforma de aprendizagem à distância que depois será disponibilizada. É uma parceria da Católica, do Técnico e da Productized. Neste caso, a Católica Lisbon é uma das mais respeitadas instituições de ensino superior, sobretudo na área da gestão em Portugal, uma experiência de mais de 50 anos, a primeira universidade católica, obviamente a primeira universidade católica em Portugal, mas a primeira universidade privada em Portugal que acaba por ter um histórico de excelência, com uma faculty também bastante internacional e que tem dado esta primeira aposta na gestão de produto, numa formação superior. Em 2022, portanto, mais recentemente, o Técnico Mais juntou-se a esta iniciativa. O Técnico Mais é digamos, uma unidade do técnico cuja missão é dar a conhecer e atualizar as pessoas e as organizações, beneficia de todo o corpo de ensino formativo de professores e investigadores associados ao técnico, tem uma ligação muito forte com empresas de excelência e tem mais 10 áreas de especialização, sendo também um parceiro que, na pessoa do professor Miguel Meira da Silva e da professora Rita Marques, nos adjuva aqui em áreas muito específicas da formação, que já vamos perceber quais são. A Productized foi criada em 2015, essencialmente a Productized tem vindo a organizar desde 2015 uma grande conferência na área de gestão de produto em Portugal e tem trazido algumas das pessoas mais relevantes na área, desde o Marty Kagan, a Melissa Perry, etc., com attendees das principais empresas mundiais que se juntam aqui em Lisboa e que durante 2, 3 dias falam das grandes temáticas da gestão de produto, com participantes de mais de 50 países. Enfim, vai ser uma grande festa do produto que nós vamos organizar aqui. Vamos ter 12 workshops, mais de 50 horas de formação, mais de 500 participantes. Essas 12 workshops decorrem precisamente no primeiro dia, no dia 11 de outubro. O dia das talks será no dia 12 de outubro, com um total de 24 speakers de diversíssimas empresas, e a keynote speaker será a Melissa Perry, autora consagrada do livro Build Trap, e uma das pessoas mais influentes na área da transição do projeto para o produto, e portanto estamos todos muito ansiosos de a receber no PT Meeting Center, no Parque das Nações, que será também uma nova venue, uma nova cara, depois de 3 anos de networking forçado por Zoom. Nós vamos finalmente regressar, esperamos nós, a um networking mais ao vivo e a cores, com uma after party que também vai estar incluída. A boa notícia para todos os alunos e alumni do curso é que têm direito a um bilhete de graça, o que significa que não comprem, não vão correr para a Productized Conference comprar um bilhete, porque vão ter um bilhete de graça quando se inscrevem no curso e portanto, podem juntar-se à Productized Conference depois em outubro, quando quiserem. Tentando responder aqui à pergunta que vos lançava há pouco, porque é que desenhámos um curso de gestão de produto com uma universidade, em parceria com a Productized? Deixem-me só, se calhar, dar-vos aqui o contexto. Portanto, o meu nome é André Marqui, eu sou cofundador da Productized, eu também sou coordenador deste curso. Foi um curso que foi, enfim, simpaticamente acolhido pela Universidade Católica há coisa de 3 anos. E a nossa principal tese é que todas as organizações hoje em dia necessitam de ter competências de gestão de produto e serviços. E eu gostava de tentar explicar aqui porquê. Para isso, eu vou-vos dar 5 razões principais, ok? Não vou fazer aqui a piada
13 reasons why, mas eu acho que 5 razões bastam. A primeira tem a ver com a literacia tecnológica e o acesso que está a aumentar cada vez mais. Portanto, hoje em dia, como toda a gente sabe, a percentagem de pessoas com acesso à internet, ou pelo menos a algum tipo de internet, é praticamente na casa dos 100%, o que significa que já não há organizações que não estejam expostas à internet. Todas as organizações, sejam elas públicas, privadas, contactam diretamente com a internet. A segunda razão tem a ver com as expectativas estarem a aumentar, expectativas por parte dos consumidores. E, portanto, nós, pelo menos na minha geração, quando crescemos, as primeiras consolas eram fantásticas, achávamos aquilo giríssimo, mas o que é certo é que se eu der um Game Boy antigo para uma criança, hoje em dia eles não acham assim muita piada. Eles não acham assim muita piada porque a expectativa daquilo que eles esperam ter hoje é muito superior. E isso acontece com todos os produtos e serviços com os quais nós interagimos. Por isso é que, às vezes, achamos que coisas que estão antiquadas, com as quais nós não conseguimos e não temos grande expectativa. Isto tem essencialmente a ver com um modelo que é o Canon Model, que depois também será dado no curso, e que tem a ver com a forma como os consumidores alteram o seu padrão de expectativa em função de atratividade, performance e das funcionalidades que determinado produto tem mesmo que ter para ser funcional. A terceira razão tem a ver com as barreiras à entrada ao desenvolvimento de produtos tecnológicos. Nós hoje em dia assistimos ao movimento low-code e cada vez mais ao no-code. E foi por isso também que introduzimos a componente no-code no curso. Isto é uma adição recente, portanto esta componente aparece no curso a partir da última edição, para que qualquer pessoa hoje em dia consegue desenvolver ferramentas sem necessidade de grande formação na área, desde que tenha alguma motivação para o fazer. E, portanto, desde as ferramentas no code, cada vez mais o código também gerado por inteligência artificial, o gestor de produto também fica potenciado naquilo que é a sua capacidade de desenvolvimento autónomo. A conectividade está a aumentar e nós hoje o que temos é expectativas de termos 30 bilhões de devices ligados já em 2025, portanto já daqui a 2 anos. O que significa que não só todos os seres humanos estão ligados, como praticamente todo tipo de dispositivos, desde a máquina de lavar até à consola, passando por iluminação, as coisas que antigamente eram estúpidas hoje em dia passam a ser inteligentes e com essa inteligência vem a necessidade de criar mais serviços e produtos. Finalmente, dizia-se aqui há uns anos, software is eating the world, AI is eating the world, não é? Portanto, hoje em dia temos a presença do software completamente tomado na nossa vida, mas essa presença será cada vez mais relevante também através de aplicações de inteligência artificial e o panorama de investimento é cada vez mais também nessa tese. Até em mercados regulados, indústrias reguladas que até há pouco tempo estavam relativamente protegidos. Nós pensarmos nos bancos, cada vez mais os bancos hoje em dia têm não só a ameaça dos bancos digitais, como até dos bancos de cripto. Se nós pensarmos nas grandes seguradoras, muitas delas têm séculos de existência, hoje em dia temos cada vez mais insurtechs que estão a mudar um pouco o paradigma. E mesmo o santo grau da imobilidade, os Estados têm monopólios que os protegem de certa forma de determinado tipo de ações de mercado, significa que hoje em dia até se fala do self-sovereign identity e outro tipo de movimentos. Portanto, e já para não falar da concorrência que existe entre Estados mais dinâmicos, como é o caso da Estónia e outros, que permitem inclusivamente pedir residência online e fazer toda a interação com o Estado de forma online. Por outro lado, temos também esta questão de, no fundo eu acho que sumariza isto com o MTV Kill the Radio Star e que nós podemos pensar nos exemplos clássicos da Kodak, da Blockbuster, da Nokia, que eram empresas que de certa forma viveram e cresceram connosco, foram muito importantes, pelo menos para aqueles que são da nossa geração, ou da minha geração, e que foram substituídos por novas aplicações,
muito rapidamente e sem qualquer capacidade de responderem de forma efetiva. E hoje em dia não passam de memórias que são usadas nomeadamente para este tipo de exemplos. Ok. O que é que nós tentamos criar competências no curso para, no fundo, dar possibilidade de criar novos produtos e serviços? Mas muitas vezes, quando nós falamos de produtos, nós estamos a falar de produtos ou de serviços produtizados, portanto, serviços digitais produtizados. Dar aqui um exemplo clássico: o e-commerce da Amazon, o serviço de subscrição é o Prime. Os carros, cada vez mais os carros hoje em dia não se vendem só como aquelas 2 toneladas de metal que nós vamos lá comprar ao stand, são cada vez mais comprados online, em primeira instância, e têm serviços de mobilidade associados, ou o próprio automóvel tem uma série de subscrições associadas, seja para ter internet, seja para ter uma série de features depois que estão associadas ao veículo. Mesmo empresas de grande consumo, como o caso da Apple, são cada vez mais empresas de serviços. Quando pensamos uma Apple, pensamos cada vez mais que mais de 20% da faturação vem de serviços digitais que eles desenvolvem. Por outro lado, o sucesso aqui de muitas destas empresas também tem feito com que a atenção para estas empresas digitais tem, no fundo, permitido a emergência deste papel do Product Manager, que era um papel que era relativamente desconhecido, ou que não estava no spotlight e que hoje em dia está cada vez no spotlight, seja dentro de organizações grandes, seja dentro de organizações mais pequenas, nomeadamente startups. Porquê que nós achamos que isto é importante? Porque o papel do PM é cada vez também mais relevante. Isso significa que as empresas olham para o papel do Product Manager como um papel, quer dizer, o role, a posição. E é hoje uma das principais posições procuradas na Europa, mas não só, tanto em startups como em scale-ups. Em Portugal, o salário médio de um Product Manager é ligeiramente superior a 40 mil euros, que significa por ano, o que é uma das melhores posições em termos de leadership, ou melhor, em termos de non-leadership, claro que depois em termos de leadership também, quando se progride na carreira. Além disso, é uma excelente oportunidade para pessoas que não têm necessariamente uma matriz técnica ou que não tiveram uma formação técnica e que depois querem ou estão à procura de fazer uma transição para o setor tech, porque permite que pessoas com conhecimento mais generalista, ou que venham do marketing, ou que venham até de outras áreas, depois passem a incorporar este setor. Isto significa, obviamente, tudo isto, não só o slide anterior, mas todas estas oportunidades, imensas oportunidades para construtores e gestores de tecnologia, que é isso, no fundo, o que um Product Manager é um gestor de tecnologia. Dentro de organizações que tenham uma visão de crescimento, não de, no fundo, criar valor através da procura de rendas, mas através da procura de construção de produto e de crescimento através dessa área chamada Product-led Growth. Como é que vai ser o DPM6 na prática? O DPM6, antes se calhar de começarmos a falar das questões mais operacionais, dizer-vos que está limitado a 25 alunos por edição, o que significa que tipicamente nós aceitamos os alunos por ordem de entrada e portanto aqueles que se candidatam mais cedo têm obviamente mais possibilidade de serem aceitos do que os outros. Nós fazemos quase sempre um processo de seleção, passa por entrevista, e essa entrevista é uma entrevista para nos conhecermos e para percebermos muitas vezes se o aluno tem o perfil adequado à formação e ao grupo em que nós vamos trabalhar. O grupo aqui é muito importante, porque todo o trabalho desenvolvido ao longo do grupo vai ser um trabalho ao longo do curso vai ser um trabalho que envolve de alguma maneira trabalho de grupo com outras pessoas, muitas vezes têm formações e têm experiências diferentes. O curso se inicia dia 2 de maio, com o Welcome Day,
tipicamente é de 1 hora, e depois arranca com as primeiras aulas do professor Miguel Almeida da Silva em transformação digital, para se falarmos sobretudo de competências digitais, onde é que as organizações devem investir e tirar partido da revolução tecnológica. Portanto, é uma espécie de soft landing aqui nestas questões, para nos fazer pensar um pouco como é que as organizações também se estão a alterar e a reagir. Mas o professor Miguel Mira da Silva já nos vai falar um pouco acerca disso. Depois nós falamos de Product Vision and Strategy. Estas aulas são asseguradas pelo André Albuquerque, e aqui vamos falar de tudo o que são as principais frameworks, táticas de gestão de produto, visão e estratégia de um produto digital. O que é um Canal Model, o que é um roadmap, como é que se organizam as principais métricas, etc, etc. Portanto, estas aulas são as aulas talvez mais densas do programa, mas no fundo é o deep dive naquilo que é a prática do gestor de produto. Depois nós temos vários workshops. Temos um workshop de Design Thinking de 12 horas, o que significa que ela está dividida em 4 aulas, e na prática os alunos fazem um design sprint para criar e validar um protótipo com potenciais clientes do produto que vão desenvolver ao longo do curso. Isto é depois complementado com um workshop de no-code prototyping para desenvolvimento de um protótipo funcional, e há um midterm demo day para a apresentação do protótipo com potenciais clientes do produto. E aqui faço a nota que é a apresentação do protótipo, não é a apresentação dos slides, não é a apresentação do pitch deck, é a apresentação do trabalho, do protótipo e daquilo que foi o feedback de potenciais clientes que tenha sido dado para aquele produto. Nós, nesta primeira fase do curso, nos dias 19 a 21 de maio, temos uma parceria com o Product Weekend, o que significa que os alunos que quiserem ter uma experiência presencial, uma experiência, no fundo, para se conhecerem antes de começarem a trabalhar em equipa, podem e estão desde já convidados a inscrever-se no Product Weekend de 19 a 21 de maio. É uma experiência muito simpática, é durante o fim de semana, tem a presença de speakers, tem a presença de uma série de workshops, e é uma excelente forma dos alunos do curso se conhecerem antes de começarem a trabalhar ao vivo e a cores uns com os outros, mas nos trabalhos de grupo. E depois, na segunda parte do curso, a seguir ao Midterm Demo Day, nós vamos entrar nas temáticas de Product Leadership e Delivery, não só o Scrum e o Kanban, mas também questões ligadas à gestão do roadmap, Market and Business Models, estratégia de marketing de produto, fase de lançamento e crescimento, e depois temos uma grande workshop de métricas de produto, estratégias de lançamento, antes do Final Demo Day final, que será no dia 13 de julho, e que, no fundo, podem depois consultar, nomeadamente aqui, através deste link do Vimeo, alguns dos trabalhos de colegas de edições anteriores que fizeram produtos, eu acho, fantásticos. Nós ficamos sempre super surpreendidos com a capacidade de, na prática são 7 semanas, visto que as primeiras 2 semanas não são logo para trabalhar no projeto de grupo. Pessoas que não se conhecem criam produtos digitais muitas vezes novos, ou produtos digitais associados a grandes empresas, neste caso aqui é a Spotify, ou Airbnb, ou o que seja, que fazem imenso sentido. Isso dá-nos imenso prazer e mostra que as pessoas de facto ficam e adquirem estas capacidades. Dizer-vos, obviamente, que depois em outubro, depois do verão, estão convidados e se tiverem a possibilidade de se inscrever no curso, irão à Productize Conference, e será também mais uma oportunidade de estarem juntos. O curso está distribuído não só através destas aulas online e dos webinars, mas também com uma série de outros componentes, nomeadamente workshops, lançamento de livros, vamos ter uma série de sessões, temos sessões one-on-one com o corpo docente, caso queiram ir esclarecendo dúvidas ou fazendo uma espécie de coaching de entrada no mercado de trabalho. É algo que nós também providenciamos no curso. E claro, têm sempre acesso às sessões gravadas, portanto, se perderem uma aula, podem sempre consultar essa aula, embora nós nunca o recomendamos que o façam. As competências principais têm muito a ver com a gestão de produto digital, mas também ficam a sair do curso com o Product Design Sprint e capacidade de gerir um Product Design Sprint dentro das vossas organizações, de fazer
um Market Research e Customer Validation de forma, pelo menos, primária, de perceber as principais metodologias de desenvolvimento ágil, e gestão e facilitação de workshops online, e depois de perceber também o transiente de tudo o que hoje em dia acontece em termos de transformação digital dentro das organizações. O corpo docente é constituído pelo André Albuquerque, por mim próprio, pelo Paulo Gaudêncio, pelo Rafael Daron, pelo Rita Marques e pelo professor Miguel Meira da Silva, que desde já convido a entrar na sessão e a apresentar-se. Olá, estão-me a ouvir? Pronto, o meu nome é Miguel Meira da Silva, sou professor catedrático de Sistemas de Informação, está associado com a organização, mas já sou catedrático, e tenho sido responsável aqui pelo MIS, que é um mestrado online entre o técnico e a Universidade Aberta, nos últimos 10 anos, um mestrado na área de Sistemas de Informação. Também tenho aqui um grupo no Inove, na área da transformação digital, onde nós fazemos projetos com empresas e organismos públicos e projetos europeus, sempre na área dos sistemas empresariais, e também, obviamente, publico imensos artigos científicos. No ano passado foram mais de 20, este ano já foram mais 5 ou 6 em 3 meses, e no passado já criei muitos negócios e continuo a criar, já agora também estou envolvido nestes cursos do Técnico Mais, como membro da Comissão Executiva. Mas aqui neste curso em particular, eu vou lecionar o módulo de transformação digital, baseado num livro que é o Leading Digital, que basicamente compõe a transformação digital em 3 vertentes, que é a parte da interação com os clientes, a parte dos back-office, dos processos internos das organizações, e depois os modelos de negócio. São as 3 grandes vertentes ou dimensões da transformação digital, e vou apresentar isso com muitos exemplos práticos, casos de estudo, e depois temos um exercício também onde vocês vão poder autoavaliar as vossas organizações, obviamente de forma anónima, se quiserem, e fazer alguma análise crítica sobre o nível de maturidade das vossas organizações em relação à transformação digital. Pronto, André, acho que chega, não é? Sim, efetivamente, eu penso que sim. Eu se calhar fazia aqui uma apresentação sumária também dos estudantes docentes. Portanto, o André Albuquerque é Product Director na Glovo, que adquiriu a Kits, que foi uma empresa que, no fundo, trabalhou na área da gestão de cozinhas e no food delivery, sobretudo aqui em Portugal, e é um dos nomes mais consagrados na área da gestão de produto na nossa praça, digamos assim, para além de ser professor na Católica já há alguns anos, e portanto um excelente educador na minha perspectiva, uma pessoa que tem imensa capacidade de passar de forma a descomplicar muitas destas questões, e portanto as aulas dele são sempre super divertidas e interessantes. O Paulo Gaudêncio é um colega que neste momento tem posições de liderança e gestão de produto na Cofidis, uma das grandes financeiras, uma das grandes financial services companies aqui em Portugal, e é responsável de toda a componente de métricas, entrada em mercado, marketing, launch, etc. Toda essa parte é assegurada pelo Paulo, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista dos workshops. O Rafael Daron é um designer de serviços brasileiro que trabalha a miúdo no mercado português e que assegura toda a parte de design sprint e toda a componente também de no-code, e vai ser com ele que vão fazer aquelas 4 workshops de design sprint. A Rita Marques, se calhar, deixava também ao Miguel Meira da Silva. Tá bem. A Rita Marques fez o curso aqui no técnico, no licenciatura e mestrado, e um doutoramento em gamification para, no fundo, motivar a adoção de boas práticas, nomeadamente na área da informática, mas não só, na gestão de projetos, agile. Aliás, tem muito a ver com a gestão de produto também. Hoje em dia é professora convidada
de sistemas de informação técnico e é também consultora na área das boas práticas de gestão, nomeadamente na área da informática, segurança, qualidade, desenvolvimento de software, etc. E numa empresa de consultoria. Pronto. E é especialista em Agile, obviamente, pronto, por Scrum em particular. Pronto, muito bem. Portanto, vai ser a professora responsável também por toda essa formação em metodologias Agile. Deixo, se calhar, aqui o link para as applications. Elas ainda estão abertas. O registro pode ser feito através deste site. É um registro sem compromisso, apenas uma candidatura. Essa candidatura depois é avaliada pela nossa colega André Hidalgo e pelo corpo docente e, em caso de necessidade, depois faremos uma conversa com o candidato para nos apresentarmos e para conhecermos o seu perfil. Obviamente que estamos neste momento já bastante em cima do fecho de candidaturas, portanto convidava-vos se têm interesse no curso, a fazerem a candidatura o mais rapidamente possível e deixava aqui a porta aberta para questões, sendo que eu preventivamente meto sempre aqui umas frequently asked questions que têm a ver com questões que surgem ou que às vezes não surgem, mas que eu acho que são importantes se calhar responder, que têm a ver com o perfil. Mas, André, se calhar antes de responder a essas perguntas, respondia já às duas ou três que estão lá no Q&A. Uma delas é quais são as ferramentas no-code que vão ser cobertas no programa. Ok. Ok. Portanto, as ferramentas de no-code que o curso vai abranger, tipicamente o nosso colega Rafael Aron fala de Bubble, mas elas são ajustadas às equipas e pode ser que no DPM6 haja aqui uma alteração. Na edição anterior foi Bubble. Essencialmente é isso. Depois gostaria de saber em que data inicia o curso. Pronto, a Andréia Hidalgo respondeu que é no dia 2 de maio e houve aqui uma outra pessoa que perguntou onde é que pode encontrar projetos anteriores. Eu também deixei aqui vários links de vídeos de apresentações. Existem muitas mais. Estes são apenas exemplos por acaso até são de edições já bastante antigas, DPM3 e DPM4. DPM5 já apresentaram com a componente do no-code. Eu vou ver se resgato isso para vos mostrar. Também gostava de dar a nota que o nosso no-code aqui não é a parte mais relevante do curso, ou seja, o no-code é dado de forma tática para garantir que os projetos de Capstone estão construídos da melhor forma possível para passar ou repassar o valor a potenciais clientes. Ou seja, se nós chegarmos à conclusão que a estratégia de no-code deve ser construir uma landing page em Webflow ou noutra plataforma qualquer, ou em Notion, ou o que seja, essa é a estratégia certa para aquela equipa. O que nós não queremos é que as equipas não façam nada, e, portanto, sejam só modelos conceptuais ou um PowerPoint assim muito ligeiro. Portanto, as pessoas têm que ter capacidade na equipa de fazer um protótipo minimamente funcional que repasse o valor que eles querem construir. E, portanto, essa é a abordagem no-code que nós temos aqui, porque isto não é um curso no-code, isto é um curso de gestão de produto, e o que nós queremos perceber em última análise é se os alunos têm capacidade de perceber onde é que está o valor e depois construir um protótipo de valor para entregar ao cliente. Temos aqui uma pergunta aberta, é se vamos partilhar esta apresentação. Por mim sim, não sei se a Andréia também nos pode explicar, mas tipicamente estas apresentações são sempre enviadas para todos os participantes registados depois por e-mail, inclusivamente o vídeo da apresentação também. Sim, tipicamente nós disponibilizamos sempre todas estas sessões a todas as pessoas que se inscreveram na mesma e, portanto, dentro de alguns dias irão certamente receber.
Uhum. Tínhamos também aqui uns braços abertos, ou umas pessoas a dizer que queriam fazer questão. Se tiverem mais alguma questão, se calhar a forma mais prática é mesmo usar o Q&A aqui do Zoom. Eu, entretanto, passava aqui a responder algumas das questões que tinha aqui que têm a ver com questões práticas do programa. Em relação aos perfis, eles são bastante diversificados. Nós temos as pessoas que já são gestoras de produto, mas que estão à procura de complementar a sua formação de uma forma um bocadinho mais institucional, ou que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma formação formal e, portanto, querem consolidar algum tipo de conhecimentos. Nós também temos uma parte significativa de pessoas que ainda não são gestoras de produto, mas que vão abraçar esse desafio em breve, ou que estão em organizações que percebem que estão a mudar o seu paradigma, seja por processos de digital transformation, seja por processos de product transformation, e, portanto, estão em vias de se tornar product managers, de alguma forma ou de outra. Também temos pessoas que são aspirantes a product manager, porque querem entrar no mercado de trabalho como product manager, e isso tem sido um sucesso nesse aspecto. Posso-vos dizer que quase todos os candidatos que têm feito o curso e que depois alumni têm tido bastante, enfim, facilidade, no sentido em que nada aparece feito, mas depois quando vão para o mercado de trabalho e procuram posições, tipicamente conseguem fazê-lo com algum sucesso. E outra hipótese é startups. Portanto, também acontece founders ou pessoas que estão em processo de construção de um projeto verem, ok, eu preciso de consolidar os meus conhecimentos em gestão de produto, e, portanto, fazer este curso é uma forma bastante eficaz também de o fazer. Face a participantes estrangeiros, sim, eu, por exemplo, estou aqui a ver alguns nomes mais estrangeiros, o caso do eCash. Nesse caso, e perguntas em inglês, ok, obviamente que sim, o curso é online, e qualquer pessoa, nós já tivemos alunos no Brasil, já tivemos alunos em França, já tivemos alunos na Alemanha, etc. Esta edição vai ser dada em português, dito isso. Portanto, se não falar em português, obviamente será bastante mais difícil acompanhar o curso. E, portanto, a formação é dada em português, e o trabalho de grupo, tipicamente, será feito em português. Portanto, a língua oficial do programa, pois, é em português. Muitas vezes os slides estarão em inglês ou estão nas duas línguas, por uma questão de facilidade dos docentes. Há aqui uma pergunta que tem a ver com Product Manager versus... eu penso que a pergunta era Product Manager versus Product Owner, e não como está aqui formulada, e, portanto, é nesse sentido que eu vou responder. Isto é um curso para Product Manager e não para Product Owner. Como diz a Melissa Perry, depois vão ter a oportunidade de ouvir se inscreverem no curso ou se forem à Productize Conference. O Product Owner é uma das coisas que o Product Manager faz no seu leque de competências. Faz Product Discovery, faz gestão do roadmap, etc. E algumas dessas coisas são aquilo que o Product Owner faz. Mas o Product Owner é um subset daquilo que são as tarefas do Product Manager. Portanto, sim, temos tido casos de alunos que fazem o curso e depois têm posições de Product Owner, mas nós formamos ou acreditamos que estamos a formar as pessoas para serem Product Managers. Se temos algum follow-up do programa para além destes fundamentals, eu acho que o curso hoje em dia já não é só um curso de fundamentals, é um curso um bocadinho mais composto do que isso, e, portanto, nesse aspecto, ele já não é só um curso de fundamentals, é um curso que dá fundamentals e um pouco mais. O que nós achamos é que quem vai à Productize Conference depois tem a oportunidade de escolher aquilo que quer, do ponto de vista depois de tracks de formativo, e depois disso pode ser sempre analisado caso a caso inclusivamente haja necessidades formativas específicas com alguns alunos. As equipas são determinadas, as equipas do Capstone Project são determinadas pelos próprios alunos. Há um canal de Slack, como acontece sempre nestas coisas, os mais mexidos acabam por escolher, enfim, as pessoas com que querem trabalhar. Portanto, aqui a recomendação é
sejam ativos logo desde o princípio nos canais de Slack e mexam-se e vão conhecendo as pessoas. Nós nesta edição vamos arrancar de forma mais soft, de forma a darmos mais tempo às pessoas para se conhecerem umas às outras e criarmos aqui uma dinâmica de icebreaking. Quais são os outcomes das 2 sessões do Design Sprint? Que agora são 4, na realidade. Pronto, o Design Sprint, no final do Design Sprint, aquelas 4 sessões, nós esperamos que os alunos tenham feito Customer Development e validação das premissas principais. O que nós queremos com o Design Sprint é que os alunos tenham capacidade de sair da sua zona de conforto, chamado out of the building, não fiquem só em discussões uns com os outros, mas tenham capacidade de ir perguntar a utilizadores o que é que eles acham, o que é que eles não acham, incorporar esse feedback, redesenhar e ser capazes de fazer este desenvolvimento iterativo rapidamente. Este é o principal pressuposto do Design Sprint. O Design Sprint corrido online é bastante eficaz. Aliás, eu diria que o curso todo corrido online, essa tem sido talvez uma das, até de certa forma, surpresa até para alguns docentes, é que não funciona muito bem. Portanto, é um curso que não tem grandes vantagens em ser corrido offline, online. Eu até acho que em muitos aspectos há uma grande vantagem em ser corrido online, que nós usamos uma série de ferramentas como o Miro e outras que permitem cristalizar o trabalho de uma sessão para as outras, e isso seria muito difícil, por exemplo, num workshop, deixar os post-its na parede e depois irmos lá na semana a seguir e apanharmos outra vez os post-its na parede, e essa logística toda de gerir workshops offline desaparece, e portanto está tudo centralizado em ferramentas informáticas. Os alunos muitas vezes depois até de terminarem o curso revisitam algumas das coisas. Eu posso-vos dizer que já nasceram pelo menos 2 startups deste curso. Não é esse o propósito. O nosso propósito é formar gestores de produto, mas às vezes acontece e não há problema nenhum com isso. E nós já temos neste momento 2 startups que saíram deste curso acidentalmente, pessoas que conheceram, pessoas que aprenderam algumas destas metodologias e depois criaram startups, e algumas delas já investidas. Isso também nos deixa bastante contente. É digamos, um outcome secundário muito interessante. E what is the role in Católica prioritizing the program e do Técnico Mais? Portanto, a Católica e o Técnico Mais dão a chancela académica, o que significa que, por um lado, vocês vão ter acesso aos créditos ECTS. Esses créditos ECTS implicam fazer depois uma prova oral no final do programa, que é opcional, só para quem quiser, no fundo, ter os créditos ECTS da Católica /Técnico. Neste caso, até acho que são dados oficialmente pelo técnico, mas o Miguel pode-me corrigir. No caso da Productize, é no fundo para fazermos aqui ligação à comunidade de produto e depois também à conferência que vai correr em outubro. Eu não sei se há mais alguma pergunta, mas se houver, se calhar temos mais 1 minuto ou 2, senão é meio-dia Não, 45. há 2, não é? Estamos em cima da hora. Há 2 ainda, André. Não é? Há 2. Eu confesso que aquelas que não sei se podes dizer quais são, porque as que eu tinha já estavam respondidas. Já? Podem confirmar. Sim. Se vamos apresentar a apresentação, sim. Portanto, vamos partilhar a apresentação depois por e-mail. Aqui as ferramentas no code também já está respondido. O curso inicia a 2 de maio. Os exemplos dos links e o Product Owner versus Product Manager também está respondido. Ok, então pronto. Eu penso também que estão realmente todas as questões respondidas. Em todo o caso, se houver mais alguém que entretanto se lembre de alguma questão ou que tenha alguma dúvida, por favor, poderá ainda colocá-la. Uma vez mais, quero aqui agradecer a toda a equipa responsável e que dinamiza este programa, quer por parte da Católica, quer por parte da Productize, quer por parte do técnico, e em especial hoje aqui ao professor André Marquet e ao professor Miguel Mira da Silva, que explicaram todo este programa, creio eu, de uma forma muito, muito eficaz. A todos os que estiverem... Andréia, desculpa interromper-te, eu acho que de facto temos aqui 2 pessoas com o braço no ar,
o Bruno Pio e a Laura Abreu. Então, eles, se calhar, força. preferem fazer essa intervenção direta. Se quiserem fazer, eu acho que ainda é possível que o façam. Muito bem, força. Laura, quer fazer a intervenção? Ok. Bruno, tinha aqui o braço no ar. Não sei porque que o braço está no ar, mas eu penso que não pedi, não tenho assim nenhuma dúvida. Acho que foi bastante esclarecedora. Ok, muito bem. Então, obrigado, sendo assim, nada. Ok, Andréia, então... back to you. Ok, pronto, eu ia mesmo só terminar por agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes e pelo vosso interesse na formação de executivos que aqui desenvolvemos. Esperamos que esta sessão tenha correspondido às vossas expectativas e dizer-vos uma vez mais que estamos completamente ao dispor para esclarecer todas as questões que possam entretanto surgir. No e-mail que vão receber com a informação sobre esta sessão ficarão também com os nossos contactos e, como eu referi logo no início, até ao dia 26 de abril estamos a receber candidaturas. Depois disso, parece-me que já vai ser um bocadinho apertado, porque não acredito que tenhamos vagas depois disso. Em todo o caso, dizer-vos que este programa está, neste momento, com a realização de 2 edições por ano. Portanto, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. A do segundo semestre ainda não está calendarizada, mas há de estar em breve e também iremos divulgar pelos canais habituais. E, portanto, uma vez mais, muito obrigada pela vossa presença. O resto de uma boa semana e qualquer questão, por favor, disponham. Obrigado, Andréia. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos pela participação. Obrigado a todos.